Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e o tema desse vídeo é a lavagem a seco. Retomando os nossos vídeos de reviews de produto de polimento no canal, faz tempo que eu estou utilizando aí o V-Eco, que é um produto para lavagem a seco da Vonix. Muitos de vocês já devem ter tido contato com esse produto, e especialmente para você que está buscando informação para saber se você compra esse produto ou não, confere comigo esse vídeo, pois certamente vai te ajudar muito na escolha do produto e saber se ele se adequa ou não ao seu cenário de uso. Bom, primeiro ponto, o contato que você vai ter com a embalagem é uma embalagem grande, é um produto concentrado, ou seja, ele possui aí algumas configurações de diluição que você vai ler no rótulo, que eu não vou entrar em detalhes aqui no vídeo para não ficar muito extenso, mas ele possui aí a configuração de diluição padrão, uma configuração para sujeira mais pesada, para sujeira mais leve, e assim por diante. Então você vai ter que diluir ele. Quando você for diluir, uma coisa que eu achei um pouco demorada é a diluição do produto. Eu precisei utilizar um copo graduado aí e precisei utilizar até uma colher para mexer ele bastante para diluir. Então eu evito colocar esse produto diretamente no pulverizador que eu utilizo, porque normalmente eu encho ele para fazer a utilização. Então tem pessoas aí que vão ter mais facilidade nisso, vão ficar chacoalhando o frasco ali, mas tome cuidado, o simples chacoalhar talvez não seja o ideal, porque ele vai ficar concentrado naquela água, vai ter um pouco de produto ainda concentrado e você pode até acabar entupindo o teu borrifador, como é o caso desses modelinhos que eu utilizo aí. Então você tem que estar esperto com isso, diluir completamente o produto para utilizar antes. Então eu utilizei um copo graduado, e mexo ele bastante com uma colher ali até que ele se dissolva completamente na água. Então esse é um processo demorado. A diluição dele, se comparado, por exemplo, a um APC ou a um shampoo automotivo, ela não é rápida. Então, ao meu ver, aí é um ponto que, digamos assim, talvez dificulta um pouco a utilização do produto. Você precisa diluir ele com paciência. Tem um aroma, um cheiro muito bom, galera. Um produto que tem um cheiro puxado aí, talvez para abacate. Tem uma boa concentração de carnaúba, então ele é um pouco oleoso. Nos meus testes aí, para aquela remoção, aquele tapa no carro de final de semana, o carro já está encerado, já está bem limpinho, precisa só tirar aquele pó no final de semana, ou tirar pequenas manchas d'água ali que ainda restaram após o carro pegar chuva, após o uso, é um carro de garagem que não fica muito exposto ao tempo. Você consegue tranquilamente trabalhar o processo de lavagem a seco e ter um brilho muito bom no teu carro, ter uma conservação da pintura, conservação de limpeza. Então nesse cenário ele se adequa muito bem. Não notei que ele é forte na remoção de manchas e sujeiras mais pesadas, pontinhos grudados de sujeira ali no carro. Então eu achei ele um pouco fraco para a remoção da sujeira mais pesada e mais forte. Por exemplo, pequeno cocô de passarinho que caiu ali, uma seiva de árvore, talvez ele não funcione tão bem nesse cenário. Uma coisa interessante que você deve ter em mente sempre quando utilizar um produto de lavagem a seco, por mínimo que seja o tempo de ação que ele tenha na sujeira, é interessante que você deixe ele um tempo agindo na sujeira e não aplique uma quantidade tão pequena desse produto na pintura. Para quê? Para você minimizar a chance de criar risco na pintura. Então toda a área que você passar esse produto, ou melhor, passar a flanela ou a luva de microfibra para retirar o produto, é interessante que ela esteja umedecida com a névoa do produto. Então a névoa, ela deve cobrir toda a peça que você está limpando, e eu recomendo que você faça essa limpeza sempre peça a peça, obviamente sempre enxaguando o pano. Feito esse processo da limpeza, você vai fazer o acabamento final com uma flanela seca, também pulverizando uma pequena quantidade desse produto. Aí não precisa ser uma quantidade considerável que você molhe a peça, mas apenas pequenas borrifadas, como se fosse realmente uma cera líquida, para dar o acabamento final e remover qualquer resquício de sujeira que tenha restado ali ainda, como uma falha do processo da limpeza anterior. E por se tratar de um produto um pouco oleoso,
eu achei ele bem ruim para você limpar os vidros, então eu não recomendo que você faça a limpeza, ou melhor, o acabamento dos vidros após o processo da limpeza. Então isso praticamente vai te obrigar a utilizar um limpa-vidros adequado para fazer o processo do acabamento e da limpeza final dos vidros, tá? Então evita utilizar ele principalmente para a limpeza interna dos vidros. Gostei bastante de utilizar esse produto para limpeza das soleiras de porta. Obviamente, não aquela limpeza inicial, né? Você está trabalhando com um carro com sujeira completamente encrustada ali há anos já depositado, aquele resíduo de graxa que ele não vai tirar, não vai funcionar, não adianta tentar fazer milagre com ele, mas para uma limpeza de manutenção, onde você está lavando o carro e tem aquela sujeira depositada ali, você consegue tranquilamente ter um processo de limpeza bem legal e um acabamento bacana após o processo da limpeza. Para você que utilizou verniz de motor nessas áreas, é um produto muito legal para fazer a manutenção de áreas onde você utilizou verniz de motor, como é o caso das soleiras de porta e contorno das portas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele vai limpar, a sujeira vai estar mais fácil de se desprender e ele também não vai remover por completo toda aquela camada, aquela película do verniz de motor, dando uma sobrevida à proteção e ao acabamento que o verniz de motor deixou. E já que a gente falou do verniz de motor, gostei muito de fazer a manutenção a seco do verniz de motor que foi utilizado quando foi lavado o motor do carro. Cerca de 6 meses depois eu fiz a primeira manutenção e não utilizei APC ou desengraxante ou um produto de limpeza mais forte do que o próprio produto de lavagem a seco, o V-Eco, em diluição para sujeira pesada. Então eu utilizei ele para fazer esse processo de manutenção do verniz de motor aplicado anteriormente no carro e gostei muito do resultado, do acabamento final e até mesmo do brilho e do poder de proteção que ele deixou depois. Futuramente a gente vai fazer o processo de lavagem novamente após os 6 meses do processo de manutenção, fechando aí um ciclo de 12 meses no motor, nesse motor aí, para a gente avaliar o que a gente precisa utilizar nesse processo de manutenção da limpeza do motor após os meses e após os anos, dando facilidade e agilidade no processo da estética automotiva e da limpeza e manutenção. Nas rodas, ele ajudou um pouco aquela sujeira a se desprender, mas não é nenhum produto que vá funcionar bem na limpeza das rodas, pelo menos ao meu ver. Talvez eu precise testar ele um pouco melhor nesse cenário, mas num primeiro momento não julguei ele um produto eficiente para a limpeza das rodas, necessitando de bastante esforço manual para você desprender aquela sujeira, principalmente das pastilhas de freio. E existem muitas dúvidas aí relacionadas ao processo de enceramento e polimento depois da manutenção a seco. Galera, normalmente o processo de enceramento, quando ele é feito na primeira vez, você precisa remover as partículas sólidas e as contaminações mais pesadas da pintura. Para isso você precisa fazer a descontaminação, seja ela química ou física. Então é necessária a utilização da Claybar ou de um descontaminante químico, que necessita, obviamente, de uma lavagem mais criteriosa utilizando técnicas tradicionais. Então não recomendo fazer o polimento após o processo de lavagem a seco, tão quanto não recomendo também fazer um enceramento mais profundo, enceramento técnico, aplicação de algum selante em pasta, única e exclusivamente após o processo de manutenção a seco, sendo que você está trabalhando com nenhum carro que possa estar bem contaminada a pintura. Então, se quer encerar, quer utilizar uma cera, opte por uma cera spray ou uma cera carnaúba cremosa que você possa aplicar suavemente na carroceria, sem a necessidade de você esperar aquela cera ancorar, aquela cera secar para você fazer a remoção depois. Obviamente que se você estiver trabalhando num carro onde você tem a pintura lisinha, completamente descontaminada, não tem pontos de contaminação pesados, com sujeira grudada na pintura, fazendo uma análise criteriosa aí você consegue trabalhar tranquilamente um enceramento depois do processo de lavagem a seco. Mas o processo de polimento eu não recomendo fazer depois de qualquer processo de manutenção a seco, pelo fato de que você pode ter sujeira depositada em qualquer área da carroceria do carro que possa se desprender
facilmente no momento do polimento, causando aí, obviamente, algum possível problema de riscos profundos na pintura, como é o caso, por exemplo, de um grãozinho de areia que fique na boina de polimento quando você estiver polindo, tá? Ao meu ver, pontos fortes do produto. Rendimento, é um produto que vai render muito na utilização, facilidade de uso e aroma, galera. E talvez até também a versatilidade dele, tendo em vista os cenários que eu abordei no vídeo aí para você. Pontos fracos desse produto, ao meu ver. Primeiro, a diluição. Achei um pouco chato de fazer diluição, achei ele muito cremoso, demorado para fazer diluição. Achei ele gorduroso para fazer a limpeza dos vidros, então, ao meu ver, não é um produto adequado para fazer limpeza de vidros. E são só esses dois pontinhos aí que eu achei de negativo nesse produto. Outro ponto interessante, dá para você utilizar em pintura fosca, em adesivo, em qualquer área da carroceria, que seja fosca, seja ela pintada ou plotada, sem problemas. É um produto que não vai manchar. E não trabalha, obviamente, com a lataria quente e com o carro exposto ao sol também, esse processo de manutenção a seco utilizando esse produtinho aí. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido as considerações sobre esse produto aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todos os vídeos novos que eu postar relacionados ao tema pintura e polimento automotivo. Dá uma conferida aí na área de assinantes do canal e seja membro para você ter acesso a conteúdo exclusivo em formato de vídeos e dicas aí, enriquecendo o seu conhecimento na área do polimento, estética automotiva e também pintura automotiva. Deixo aqui meu forte abraço, meu muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.